com alternativas legais, você podendo mudar o time taticamente, com jogadores de características diferentes e tudo mais, e aquilo tudo, de repente, né, em 3 semanas, desapareceu. O São Paulo entrou numa depressão junto com os resultados negativos na Libertadores. Eu também nunca vi aí eu acho que também é infelicidade, eu não vou discutir incapacidade, incompetência de departamento médico, de preparação física. Porque perdeu um monte de... Claro. Mas a quantidade de jogadores que o São Paulo tem ausente é imensa. É, verdade. Calçade, esse time... Já vou falando, tomar cuidado com o Everton. Sim. Porque o Everton, em determinado momento do ano, pode ver aí, nos últimos 3 anos... Ele está voltando de contusão. Não, ainda nem voltou. Então, mas já tomar cuidado mas já para fazer... Então, não, mas eu estou dizendo, para fazer um trabalho específico para ele não ter esse tipo de... Então, mas aí foi surreal, porque o Everton, talvez pela necessidade que o Jardine tinha de ganhar até jogo do Paulista, porque senão ia ser demitido e tal, o Everton jogou todos os jogos. O único cara que você tinha certeza que não podia jogar todos os jogos... Foi pela necessidade. Então, mas Mas você pensasse... pensa nesse time, Calçado. Eu não estou dizendo que seja um time à altura de Palmeiras e Flamengo. Mas num ambiente mais tranquilo, com um treinador, Thiago Volpi, próprio Igor Vinícius, Arboleda, Anderson Martins ou Bruno Alves e Reinaldo. Luan, Lisiero, Hernanes, Rojas ou Antony, Pablo e Everton. Não dá para jogar? Cara, dá para jogar, quer ver? Tem um nome que você ouve, o Cuca andou pedindo jogadores já. Um nome que aparece, que é o Tietê. Sim. Tá? O Tietê foi campeão brasileiro com o Cuca. Sim. Hoje o Tietê tem um tamanho maior do que aquele jogador que surgiu no Audax, que surgiu. Sim. O Fernando Diniz conseguiu mudar a vida de quase todos ali. E o Tietê parece que saiu assim, do Audax para o Palmeiras e continuou jogando o mesmo futebol, até evoluindo, sem assim, não chegou no Palmeiras, pelo menos naquele início, e o Palmeiras pesou para ele. Quando ele jogou, o treinador entendeu que ele se encaixava na ideia de jogo dele, botou para jogar e jogou. Aliás, foi a melhor fase dele, talvez. Exato. Assim, né, foi uma transferência. Peguei daqui, botei para jogar e ele foi campeão brasileiro. Eu estou falando assim, hoje, falar nele, você confere, não que você não colocou nesse time, mas eu digo, ele tem um status, não tinha naquela época. Então, não é só o nome, tem caras que podem dar muito certo, desde que o ambiente favoreça para que funcione. Eu nem coloquei o Antony nesse time, né? Quer dizer, você colocou o Rojas quer dizer, você você teria ainda opções... o Antony, o Brenner, o Carneiro no banco. É muito fácil agora o Elinho. Olhar para os meninos com uma certa dúvida, mas quando eles viram o David Neres, eles viram a certeza. Aí você fala assim, tá vendo? Aqui aqui era nada. Aí lá é tudo. Aí é... O Militão. Não, o Militão. Militão é o mais Militão era uma unanimidade aqui? Aqui era uma unanimidade aqui? Então, não, mas aqui não serve. Quando é vendido, isso aqui é obra de Cotia. Só nada. Aí não, mas eu estou dizendo, na hora de você pôr pra jogar, por que não põe para jogar? Só colocaram para jogar no momento de dificuldade. Só na roubada. O Militão até que não, né? O Militão ainda é da época do Rogério. O Militão jogou bastante. Jogou 1 ano e meio. Não, perto dos outros é um veterano. Mas quando ele foi colocado, como que era a situação para o Rogério? Não, mas foi antes até do desmanche, Zé. O caso Militão foi antes. Mas eu estou dizendo, mas o São Paulo tinha dinheiro para contratar? O São Paulo tinha financeiramente para contratar. Mas é o que normalmente acontece, né? Você utiliza jogador de base quando você mas é o que a gente está dizendo sempre aqui. Quer dizer, e aí transforma o jogador de base nisso, porque o cara vem sendo acompanhado já o jogador vem sendo acompanhado, o jogador de base hoje, desde os 13, 14 anos, eles são acompanhados pelos times de fora. Eu estou muito com o Calçade. Aí depois vem... A avaliação do nome é muito pelo momento ali e tal. Daqui a 3 meses, se o Luan for titular, voando e tal, mas a avaliação sobre ele quando muda, o Luan vai jogar 10 rodadas Brasileirão, um exemplo. Aí vem assim, começa a chegar perto da janela.
do meio do ano. Sim. Aí começa a vir, não sei quem tá de olho, eu não vou nem citar nomes. Sim. Aí já é outro status pro garoto. O meu questionamento é o seguinte: se você acredita tanto e faz um planejamento, se você presta tanta atenção nos garotos de base, você não precisa chegar nessa situação, eu estou financeiramente mal, eu vou olhar para as categorias de base. Então você tem que colocar no momento bom, estou financeiramente, eu estou bem, beleza, tal. Deixa eu olhar ali, pô, esse moleque vai dar, vem cá, joga. É isso que eu falo. O meu questionamento, e isso vale para todos os clubes, é o seguinte: eu estou ganhando, a categoria de base não serve. Porque eu estou trazendo dinheiro, tenho patrocinador e tal. O dia que eu tiver mal financeiramente, aí sabe o que acontece? Aí eu olho para a base. Aí o moleque Mas sabe vem o que e acontece, tal. Aí não presta. é defesa aos clubes, não. Mas torcedor de futebol hoje em dia vibra mais com contratação do que com título. Não, mas é por isso que os clubes estão No dessa final do forma. ano é uma loucura por causa Você disso. traz um nomão, pô, é festa no aeroporto, Sim, tal, é mais mas- que... mas experimenta, é você por fala, isso- ó, eu não vou Sim. contratar nenhum jogador de nome e a gente vai apostar na Sim, base. mas é por Quer um isso. exemplo? Mas é por isso que os contratar, clubes não, são mas assim. aí eu só discordo de uma coisa. Estou de acordo com você que torcedor adora a contratação, comemorar a contratação. Mas se tem uma coisa que torcedor adora também, é quando tem aquele moleque que vai entrar pela primeira vez, que vem das categorias de base, e existe sempre uma expectativa. É Se que, bem claro, no é São muito Paulo, rápido, ele ao mesmo tempo adora e fica temeroso. e é rápido para, de repente... Porque ele sabe que se jogar muito, vai Não, embora. mas todo Ontem, o clube Vitor é Biner- assim. O Vitor Biner esteve aqui ontem, no Bom Dia, e o Vitor é super bem informado sobre o São Paulo, que o São Paulo já foi avisado que um clube inglês, não foi revelado o nome, vai ou pretende nesse instante, é claro que tudo pode mudar, amanhã, depois de amanhã e daqui a 3 dias mais ainda, mas que pretende fazer uma proposta para o São Paulo na casa dos 143 milhões de reais pelo Antony. Bom, 143 milhões de reais pelo Antony. mas aí Aí 143 o torcedor milhões fica de com medo reais, até não, de se mas- apegar ao cara. Então, Aí mas, assim, você Você não perguntou consegue onde nem curtir esse jogador. onde gente. é que eu sei, é assino. triste, mas assim... Ou tem a desconfiança por ser moleque, não sabe se, no Júnior é uma história, no profissional é outra, ou o medo de perder o cara com menos de 10 jogos. Tudo bem, Plihal, mas é que assim, que eu acho que esse nem é um bom caso para ilustrar isso que você está falando. Porque o que é lamentável é que o torcedor tema perder um jogador que pode ser bom por uma grana mais ou menos. 143 milhões de reais pelo Antony. Assim, por mais que ele possa te dar para a situação que o São Paulo se encontra, e acho que mesmo que não se encontrasse, porque o São Paulo vendeu, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, o Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus, até os ricos vendem os caras quando as cifras são cifras de outro mundo. Isso aí, pelo Antony, que a Então, mas gente... daí sabe o que vão fazer com o dinheiro? Não é só o São Paulo que faz Não, isso. tudo bem. Vão trazer 3 caras Não, cansados. tudo bem. Vão gastar 70% nesse Perfeito. dinheiro e os outros 30 vão tapar buraquinho de Não, maior dinheiro. exemplo, Plihal, mas Diego é que Souza. assim, são críticas Mas- separadas. Eu acho que assim... Mas é o exemplo, você está falando, o clube adora fazer isso, o clube e tal. O maior exemplo, contratou o Diego Souza, foi válido e tal. Quanto pagou pelo Diego Souza? 12,5. Sim. Quanto ele custou pro Botafogo? 0. O Plihal, Quem é que vai sair para pagar essa conta? a gente, concorda com você? A gente se pega, a gente faz isso conscientemente. Você, quando vê um jogador surgindo, nós, num clube, você já começa a pensar quanto ele vai render à venda. Você não fala assim, Claro. quanto ele vai jogar. Você acha que o torcedor do Vasco, que também faz isso direto, o torcedor do Vasco, quando tem um menino, uma joia, foi o Paulinho. o tio vendido, Paulinho? tá, nem chega, joga assim, não é que joga, ele tem minutos dentro de campo para que o torcedor até se acostume com ele e perceba que ali tem um grande jogador. Quem vem contratar já sabe há muito tempo que tem um futuro ali e está comprando o futuro, não está comprando o presente, está comprando o futuro e investe pesado. Como veio o Real Madrid no Rodrigo, vem Real Madrid no Vinícius, caras que você vê que tem muito futuro, mas é um futuro, certeza ninguém tem. Tem uma possibilidade grande de serem grandes, né, de vingarem no futebol. A gente já não faz mais essa relação. Não tem nem como, Pô, né? esse cara aqui vai jogar e vai acontecer tal coisa. Fala assim, pô, esse aqui vai dar uma grana, porque a ponte é direta. Isso não tem mais volta. A menos que os clubes brasileiros resolvam assumir o controle do futebol deles, do clube. Primeiro do clube, depois do futebol. Enquanto isso não acontecer, a ponte é direta. É base, Europa. Base, Europa,
base, Europa. Aí, quando não dá certo, você traz de volta. Não, Mas é Paulo, só isso. O São Paulo negociou 2 campeões da Copa São Paulo sem eles sequer terem feito um jogo no time profissional. O Tuta e o Gabriel Novaes, que foi o artilheiro da Copa São Paulo. E eu arrisco a dizer, já para os torcedores são paulinos aí já se acostumarem. O dia que o Rodrigo Nestor subir, vai jogar pouco no profissional. Excelente jogador. Vai jogar Morato pouco. e o Nestor. Tem Morato, Nestor e tem um outro menino chamado Diego, que jogou na frente da zaga, que se der algum problema com o Luan, chama esse menino para jogar. Também vai jogar pouco. As Esse é um características, isso é pro torcedor já. Você tem que assistir os jogos. Você vai ver, Diego, na base, já anota aí, Diego, Nestor e Morato, subindo no profissional, vão fazer poucos jogos. Jean, é inevitável. Chega um clube com 150 milhões. Mas o que, então, a gente tem que cobrar é que os torcedores deveriam cobrar é como o que sobrou. Porque normalmente assim, você vende para tapar buraco de dívida. O que sobrou seja mais bem investido. E outra, não, claro, então, isso é que tá. Acho que assim, a gente não pode confundir as coisas, porque, primeiro, você vender o tempo todo tá errado. Segundo, você começar uma temporada com um jogador da base, colocar esse cara no seu planejamento e vender ele para sair no mês seguinte, também tá muito errado. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, bom, beleza, chegou o tal do clube inglês e quer pagar 143 milhões no Antony. Se ele quer pagar 143 milhões no Antony, convenhamos, a gente, o cara que está pagando isso é porque ele acredita muito no moleque. E se ele acredita muito no moleque, você pode chegar para o tal do clube inglês e falar, ô, senhor inglês, é o seguinte, beleza, o Antony a gente vai fechar com vocês. Agora, em vez de 143 milhões, você me paga 138 milhões. E deixa ele aqui mais um ano. Isso, e em dezembro você leva, tá bom? Perfeito. Quer dizer, então é saber Aí administrar é o ganho isso. esportivo. É isso. É o que o Palmeiras fez com o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. E ganhou o Campeonato Brasileiro de É isso, 2016. Sim. Vamos dar uma olhadinha, quer dizer, vamos botar na tela a agora. controvérsia. Hã? A controvérsia. O quê? Você pegar um menino, vai custar 138 milhões, e aí falar pra ele assim, agora vai jogar aqui, ficar Ué. aí tomando pancada no Paulistão, que depois você vai jogar lá em Acho que Manchester. tudo depende de Meu, como você O amar. Vinícius ficou, o Gabriel Jesus ficou. Depende de como Esses você caras ficaram. Depende de como você trabalha a acho cabeça que- do jogador. Quer ver, né? eu acho que a tela as duas telas que a gente vai mostrar do Militão tem tudo a ver com isso que o Jean se falou eu e que sou você rebateu. comprador, eu não aceito de jeito. Se você é o comprador. Não. Se eu sou comprador. Não, mas o Manchester City... Eu acho que O atrapalha. City aceitou, Eu acho que o atrapalha Real Madrid moleque. aceitou, tem Quanto o aceitado. São Paulo ganhou com as duas transferências do Militão. Primeiro do São Paulo para o Porto e agora do Porto para o Real Madrid. O São Paulo vai arrecadar, porque ainda não ganhou, porque eu não acho que essa quantia do acordo Porto e Real Madrid vai cair amanhã na contra o São Paulo. Vai demorar. Vai demorar, não vai ser assim da noite pro dia. Mas vai chegar a 46,3 milhões de reais. É um belo dinheiro, convenhamos. Ah, Agora vira. 10 milhões Essa tela agora é Um pouquinho complexa. menos 10 milhões de euros, vai. É. Olha ali, ó. O retorno financeiro, a questão do retorno financeiro ou esportivo, que é imensurável, o esportivo, né? Ainda mais para um clube que não ganha nada importante há 10 anos. Vamos lá. Premiação do São Paulo no Brasileiro do ano passado, se terminasse... Ó, São Paulo terminou em 5º lugar. Recebeu R$ 4.092.165 reais. Se fosse o quarto, receberia mais de 1,5 milhão a mais. Certo? Tá. Mais de 1,5 milhão a mais. Tá bom. Não, vai ficar longe Não, os não, seus números. não, Jean. tudo bem. Mas assim... Não, já continua, depois a gente Já discute. estaria na fase de grupos. Tudo bem. Convenhamos que com o Militão a tarefa seria menos difícil. Tudo bem. O cara era o ponto de equilíbrio defensivo do time. Vamos lá, premiações da Libertadores de 2019. Segunda fase, R$500 mil. Terceira fase, R$500 mil. Essas aí, se o São Paulo tivesse entrado na fase de grupos, não teria. 550, né? Terceira fase. Hã? Fase de grupos, 1 milhão por jogo como mandante. Então são 3 milhões, certo? Se passasse as oitavas de final, 1.050.000, as quartas, 1.200.000, as semis, 1.750.000, vice, 6 milhões, campeão, 12 milhões. Se, claro, eu não quero... O orçamento de São Paulo foi meio assim, pensando em chegar até as quartas de final, como se fosse algo fácil. Ainda mais com 2 mata-matas pré, mais fase de grupos num grupo com River Plate Internacional, mais passar por outros 2 mata-matas, oitavas
Não, mais um, né? Oitavas. São Paulo calcula que tenha perdido perto de 30 milhões. Soma das fases da Libertadores, 20 milhões e 50 mil reais. A premiação da Libertadores são 20 milhões e 50 mil reais? Do zero até o título? Pra quem ganha tudo, né? Pra quem ganha tudo, a soma é essa, Dimas? Soma de vitória. Tá. 20 milhões e... Seriam, então, com 1,5 milhão ali, mas vai dar uns... O São Paulo teria ganho 23 milhões, certo? Contando com a quinta colocação, a quarta colocação do Brasileiro, mais um eventual título. Na melhor das A Copa hipóteses. do Brasil vai pagar 3 vezes mais. A Copa do Brasil, não, e detalhe, o Militão jogaria a Copa do Brasil também, se ele tivesse permanecido. Mas não vamos nem entrar nisso, não vai virar uma loucura. São Paulo vai receber quanto? 46, não é O isso? dobro. 46,3. Pode ter deixado de ganhar 20, então... Mas isso já contando com a venda inicial para o Porto. Isso. Eu já contando com a venda inicial para o Porto. Isso, mais o valor Quer dizer, agora. o dirigente de São Paulo pode ligar, mesmo assim, a gente ganhou mais de 20 milhões em cima da saída do Militão. Posso? Claro. Plihal, eu acho sim. Eu acho um absurdo essa conta que a gente fez. Na boa, essa tela eu acho um absurdo. Sinceramente, essa tela, ela não Tem vai... mais um detalhe. Não, deixa eu falar, deixa eu A falar. renda dos jogos. Deixa eu falar. Pô, mas, cara... São rendas altas. O Militão... São rendas na casa do quê, Calçade? 3 milhões? Daria o São Paulo por ter. O São Paulo não cobra um preço de ingresso tão alto. Mas daria. 3 milhões. Daria 3, pra- Acho que botaria uns 2 milhões. São quantos jogos o em jogo. casa como mandante da Libertadores? 3 na primeira. Bom, ele 3 na primeira fase, oitavas. Mas para de quartas, somar esse dinheiro, semi. por favor. tá falando de chegar à Seis. final. Eu tô falando que 6 essa vezes, conta é ó, absurda. eu já até passei. Você continua pondo dinheiro. Cara, essa conta é tão absurda porque é uma conta que presume, ou que supõe, que a presença do Militão faria do São Paulo o campeão da Libertadores. Nem o Cristiano Ronaldo te garante 20 milhões de Libertadores, mais 1,5 milhão do coisa. Por isso que eu falei, poderia. Não, mas assim, poderia... Na verdade, a gente está fazendo uma conta que diz o seguinte, o São Paulo ganhou isso e poderia ganhar isso se fosse campeão da Libertadores. Isso não tem a ver com o Militão. Porque, por melhor que o Militão seja, e ele é muito bom, o Militão está longe de ser a garantia de título da Libertadores. Nem o Cristiano Ronaldo talvez seria uma garantia de título da Libertadores. Então, eu acho que é uma conta que força uma barra. Não que eu defendesse... desde o princípio, uma venda ou uma negociação do Militão, ou que o São Paulo não tivesse ficado mais tempo com o Militão. O que eu discuti demais com o Arnaldo, e acho que agora o que aconteceu comprova que eu tinha razão, modéstia à parte, é que assim, no momento em que se falou da possibilidade de saída dele para o Porto, que o São Paulo tinha 2 opções apenas. Uma é, o Militão fica... e daqui a 6 meses ele vai embora de graça. Porque bobearam lá atrás. Porque bobearam lá atrás. Então, a única coisa que eu discuti aquele tempo todo no linha de passe, e que eu continuo com essa ideia, que para mim agora está comprovadamente certa, é a seguinte. Naquele momento, se o São Paulo bobeou tanto e chegou ao ponto de que ou o Militão ia sair de graça, ou você ia vender no modelo que o São Paulo fez... O Raí fez um ótimo negócio. Então, assim, a gente não pode, né, só porque o São Paulo vem fazendo bobagem atrás de bobagem o tempo todo, porque a diretoria vem fazendo bobagem atrás de bobagem o tempo todo, colocar tudo, englobar tudo no mesmo pacote. Nesse caso específico, o São Paulo fez o que tinha que fazer. Seria uma loucura deixar o cara sair de graça. E a presença do Militão não era garantia nem de título brasileiro, Mas nem de podia ter título da Libertadores. Libertadores. Mesmo que não fosse campeão, acho que não seria campeão brasileiro. 46 milhões acho ou que não nada. seria campeão brasileiro. Então. Mas a presença, eu só estou querendo contra-argumentá-lo. A presença do Militão até o final do ano talvez significasse um final de ano mais tranquilo, que iria refletir no início de 2019 muito diferente do que foi. Foi caótico. O São Paulo conseguiu a proeza de estar em crise na Florida Cup. Eu sei, mas... Não, eu entendo tudo isso e acho que vários dos erros cometidos pelo São Paulo poderiam ter sido evitados, né? Muito do caos poderia ter sido evitado
com ou sem Militão aqui. Então, assim, é que foram feitas muitas bobagens, mesmo depois do Militão ter ido embora. A única coisa que eu digo é que naquele momento, se você tem duas opções, agora a gente pode falar em números, 46 milhões de reais na conta ou Militão por 6 meses. Na prática, a gente estava falando assim, Plihal, o empréstimo do Militão por 6 meses, vale o São Paulo pagar 46 milhões de reais? É isso. Me parece que a resposta é óbvia. O Dimas me deu a notícia aqui agora que foi uma facada no meu peito. Que, das duas telas, Dimas? Peraí. A última tela, a gente colocou valores em reais. Aqueles valores são em dólar. 20 milhões de dólares. Você mantém o que você está dizendo? É claro que eu mantenho, Plihal, porque o Militão é a garantia. O que você está me dizendo o Militão garante o título da Libertadores. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas essa conta só faz sentido navegar assim. em um oceano mais calmo no ano seguinte, que te proporciona até avançar. Não estou nem falando de ser campeão, mas chegar nas quartas, na semi e arrecadar um dinheirão. Eu acho que aí eu tô. Desculpa, Plihal, você é meu amigo do peito, meu irmão camarada, mas eu tô com o Jean. O São Paulo fez vários erros que acho que até se o Militão tivesse... Eu estou entendendo a sua situação. Mas acabou a saída do Militão? Eu estou entendendo. Destruiu o Aguirre. Nem se fosse o David Neres. Eu acho que o que destruiu o Aguirre não foi a saída só do Militão. Não foi só a saída do Militão, foi a perda do Everton, foi a perda do Rojas, foi a saída do Aguirre com 5 rodadas antes de acabar o campeonato. Isso aí acabou com o São Paulo. A efetivação do Jardim. Um elenco limitado. Né? Quer dizer, as pessoas que estavam ali desculpa, são pessoas experientes. O Raí, quanto tempo jogou de futebol? Tudo macaco velho. O Ricardo Rocha, quanto tempo jogou de futebol? E não conseguiram detectar isso? Agora nós vamos mudar, faltando 5 rodadas. Mas o Ricardo era contra, só para ser justo. Sim, o Ricardo era contra, mas agora, assim, vamos tirar 5 rodadas, nós vamos tirar o treinador, vamos efetivar o treinador de base. Aí o treinador de base, na primeira pancada que dá nos jogadores na Florida Cup, esperando retaguarda dos dirigentes, o que aconteceu? Não. O cara ficou sozinho. Foi uma covardia o que fizeram com o Jardim. Tem a sua culpa, sim, mas quando ele saiu da Libertadores... Ele deu a entrevista, mas não tinha um dirigente ali. Não tinha um. Aí na quinta-feira fizeram o que fizeram. E nós estamos vendo o rolar aí, o que está acontecendo com o São Paulo desde aquela quinta-feira depois do Jardine. Não vou assumir. Eu assumo. Não estou fazendo o time. Não, aí tá bom, mas o Cuca libera. Até passar um pouco do Militão, porque realmente... Você se convenceu. Não me convenci, mas não vou conseguir convencê-lo também. E nem é a minha intenção. Cafezinho, biscoito? Olha que case de importância de administração no departamento de futebol de um clube. Só um minuto. Eu já te falei aqui, falei do Antony, tem Luan e tem Elinho. Você vai ver, já te falei já. Tem alguma dúvida? Vão ficar milionários. Vamos vender. O Pinotti se vangloriava disso. Melhor vendedor, o time que mais vende. Não, olha, mas Agora, se for para vender... O Pinotti que foi tão espancado... Se for para vender, que venda bem. Porque é o seguinte, além de vender, tem muitos, a maioria vende pessimamente. Então, assim, você vem, na verdade, alguns estão entregando. Vender bem o São Paulo vende. Se há uma coisa que o São Paulo faz, é vender bem. O problema é que vende muito. E vende muito e gasta muito mal. A torcida do São Paulo não tem que ficar pressionando o jogador. A torcida do São Paulo não tem que pressionar o jogador. A torcida do São Paulo tem que fiscalizar esse dinheiro que vai chegar, o que vão fazer, qual a destinação de tudo isso. Eu não estou dizendo que o Corinthians seja um super exemplo de administração. Mas qual era o quadro, a perspectiva do Corinthians no final de 2018? Ali, antes de acertar Carille, qual que era? Ali, faltando 5 rodadas para cá. 5 rodadas para acabar o lutar Campeonato Brasileiro. Para não ficar lá embaixo. Cuidado, que senão vai cair. Se bater na borda lá embaixo, fica. E o São Paulo? Libertadores. Olha como é que está 4 meses depois. Mas aí reforça a nossa tese aqui, Plihal, que é o planejamento, o Corinthians voltou, a análise. Então, mas não é você não pode se basear num jogador, você tem que se basear num trabalho em que você, os dirigentes, eu preciso fazer o quê? O que é o time? Qual é a minha... E aí entra uma questão de difícil, eu acho que o Corinthians está na frente de algumas equipes, a identidade do clube.
A identidade de como joga o Corinthians. Então você fica muito mais confortável para as pessoas que estão trabalhando dentro do clube fazer análise, saber o que está faltando, saber o que está precisando. E aí tem um treinador que está chegando e fala assim, olha, está chegando, estou chegando, mas deixa eu ver, eu preciso disso, tá bom. Já está tudo mapeado aqui dentro daquilo que você está acostumado a fazer. O que acontece no São Paulo? O que acontece no São Paulo? É lógico que vai refletir, lógico que você vai gastar 12 milhões com o jogador e no ano seguinte você dá de graça, pode sair. E aí nesse ano que está com todos os problemas, vem cá, olha lá na base, lá tem 2, 3 garotos que eles podem resolver a nossa situação. Quer dizer, cadê o planejamento para que não chegue nessa situação de você ter que olhar para a base e não como a solução, mas sim como um apoio. Opa, esse menino aqui a gente está trabalhando, é um investimento que a gente fez agora, a gente pode colocar para jogar. Como poderia fazer o Palmeiras nesse momento, como poderia fazer até o Corinthians nos momentos mais difíceis. Mas isso é uma outra coisa que a gente pode fazer, discutir num outro problema. Nesses últimos anos é a falta de continuidade, de qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de trabalho. E eu acho que você ter continuidade apostando em jovens, em bons jovens, porque você só vai ter um bom time com bons jogadores, é impossível. Vocês acabaram de dizer. Um jogador bom. Você acabou de dizer mas que eu não 3 vejo... caras podem sair. Sim, mas eu não vejo. Então vai continuar. Por que não dá força para a base? Mas só vai continuar. Mas só vai. Você vai ter que fazer outro time. Mas por que, por exemplo, o Corinthians pega uma peça, outra peça? Você vê esse ano aqui que contratou. O Corinthians não aposta em base nenhuma. Não, mas o que eu acabei de. Pedrinho para começar um jogo demorou. Mas eu acabei de falar. Palmeiras, Corinthians, aí isso é um outro tema que a gente pode discutir em relação a isso. Mas estou dizendo, mas você tem uma continuidade em termos de filosofia, metodologia e forma de jogar. Então você pode identificar um jogador muito mais fácil para você contratar. No São Paulo você não sabe o que vai acontecer. Eu nunca vi, sério. Até para não dizer, você manda embora. O ideal para o futebol brasileiro é um elenco mais ou menos como era o do Corinthians em 2017, que eram jogadores muito bons, mas sem potencial de venda e sem potencial de seleção nacional. Duro é você conseguir montar isso. Você já não tem planejamento para fazer o óbvio. Imagina querer chegar num ponto de... Mas não é? Tem que ser bom, não pode dar seleção. Tem que ser bom, mas não muito bom. Não pode ir para a seleção, porque senão não joga metade do campeonato. Mas para você ter uma Corinthians com Guilherme Arana e Malcom. Quem era o zagueiro? Felipe? Não. O Felipe... Felipe que está no Porto. Não. Felipe e Gil. Era Felipe e Gil. Não era o Felipe. Qual? Era o Felipe mais. 16? Que 17. 17? Não, era o Pablo e o Balbuena. Mas antes disso... Você está falando do 15. Estou falando do 15, não, que mas era 15 com o não Tite. tinha Arana. Acho que tinha, o Arana. O Arana chegou a jogar no... Ele era reserva. Chegou a jogar... Não, ele era um... mas não jogava. Ele era um reserva. Ele chegou a jogar contra o Atlético Mineiro no jogo 3-0. Naquele jogo do Independente. Isso, mas não era que... Não, mas esse ano ele jogava. Ele 16. chegou a jogar, ele foi emprestado pro Atlético. Aí o Wendel saiu. Mas não era. Saiu o Fábio Santos, o Wendel ficou chamando. Eu tô falando sobre a base, sobre ser utilizado. O Tite, nós estamos falando que o Tite é treinador de seleção, era treinador da nossa seleção brasileira. Não trabalhava com garotos também. Ele só trabalhou com o Arana, com o Malcom, porque o Corinthians naquela época, financeiramente, também não tinha dinheiro. O Arana o Malcom era a quarta ou quinta opção. Entendeu? Os times trabalham dessa forma. Pensando fora de São Paulo e Rio de Janeiro, para ser bem justo com um time aí de maior sucesso no Brasil nos últimos 2, 3 anos, o Everton. Por que o Everton, que é da seleção brasileira, joga 2, 3 temporadas no Grêmio e o Antony não joga 3 meses no São Paulo? Por que tem proposta de 143 milhões pelo Antony e não tem uma de 300 pelo Everton? O Grêmio tem trabalhado muito bem com a questão dos... Ele vende jogadores, né? O Renato tem perdido jogadores temporada após temporada. Importante que perdeu... Não, teve o Arthur, né? Antes teve o Pedro Rocha. O Wallace. Veio de Jogos Olímpicos. Ele perdeu vários jogadores importantes. Marcelo, o Grêmio tá lá. Mas o Grêmio tem uma coisa que parece ser planejada. Bom, peraí, vou vender esse cara aqui. Agora eu vou vender esse cara aqui.
E assim ele não desmonta o time. Não é que o Grêmio, quando foi campeão sul-americano, desmontou o time e foi todo mundo embora. Então, o Grêmio tem feito um trabalho muito legal e sem fazer loucura, né? E também. convencendo o torcedor que pode recuperar jogadores que você falando, impossível. E aí entra o planejamento. Você tira um, você contrata um mais ou menos da sua característica, porque você permanece com a forma de jogar. Então fica muito mais fácil para quem está no clube identificar isso. Agora, eu vou seguir o que está acontecendo no São Paulo. Começo de ano, Jardine. Qual era a cabeça do Jardine? Era uma forma de trabalhar. Saiu o Jardine, entrou o Mancini, que é uma outra forma de pensar, já falou que tem que mudar tudo, mas ao mesmo tempo ele fala que não é ele, que não é o Cuca que está treinando, é ele. Então, dentro desse raciocínio é o seguinte: Jardine, você tem uma forma de jogar. Mancini, você tem outra forma de jogar. E Cuca, não nos parecemos muito, mas tem uma outra forma de jogar. E com outros jogadores. Tem a Aguirre lá atrás que era defensivo. Em 6 meses, o São Paulo tem 1 mês de férias, 20 dias de pré-temporada e 4 treinadores. E filosofias E aí diferentes. é o seguinte, tem que dar certo. Digo, como é Em que você 6 vai... meses o São Paulo tem 180 dias de crise. Isso. Como é que você pega... Exatamente. Se não for, mano, bissexto. Como é que você pega esse clube que tanto precisa do resultado para ver se acerta tudo, até para ver se o moleque fica lá, se eles têm um pouco mais de paciência, se conseguem não vender antes do moleque estrear. Quer dizer, porque o São Paulo precisa urgentemente de um resultado para poder acalmar e fazer este São Paulo se lembrar daquele São Paulo que vencia todo ano. Então, aí é o pior, eu acho que é o pior cenário, porque isso cria essas loucuras de ter 4 treinadores em 6 meses, você sai com férias no meio ainda e uma pré-temporada. E você sai contratando todo e qualquer tipo de jogador. Aliás, ó, eu tô vendo o GC ali, pressa pela chegada de reforços, é a pior coisa que pode acontecer para o São Paulo. Mas Porque, pensa tudo bem. a situação do Cuca. Mas... Bom, primeiro deve estar em casa sem ter o que fazer, deve estar de saco na lua. Aí, né? Aí vê que os adversários do Campeonato Brasileiro estão evoluindo. O Corinthians melhorando, o Palmeiras e o Flamengo cada vez mais fortes. Enfim, ninguém. O único clube grande brasileiro em crise hoje, acho que o Atlético Mineiro também, mas numa proporção diferente, uma proporção menor, é o São Paulo. O São Paulo precisa de jogadores. O Cuca ontem esteve reunido com a diretoria do São Paulo, com a comissão técnica, no CT da Barra Funda. E eu não sei se cobrar pressa é meio clichêzão, tal, mas ele quer que alguma coisa comece a se resolver. Não, eu acho que ele tem razão. Semana hein? passada, ou retrasada, no Morumbi, e nada aconteceu. Real. Ele já é futuro técnico do São Paulo. O Zidane chegou no Real Madrid no dia seguinte, já estava no Militão. Se ele chegar... só isso. Chegou num dia seguinte, tá o Militão. O que mais você quer? Chegou no Real Madrid o cara que ia dar o título da Libertadores do São Paulo. Mas É verdade, olha lá. Só para quem não acompanha, isso estava totalmente fechado, né? Assim, só é coincidência. A questão era justamente essa comissão do São Paulo. Se a data de chegada do Cuca ela estiver confirmada, amanhã, 30 dias. Sim. A partir de amanhã. Sabe a única coisa que aconteceu? A saída do Diego Souza. Entendeu? E assim, o negócio está tão por cima que a gente não sabe nem quais são as pretensões. Ninguém sabe, na verdade, nem os caras sabem. Do São Paulo no Campeonato Brasileiro. A gente... mas pretensão de jogador já sabe, quer dizer, pelo menos tem muito nome... Tietê, Keno, Roger Guedes, E agora Pato, tá fácil? A gente tem outra porcaria, né, que estraga. Contratação Tem outra porcaria do calendário que estraga aqui as coisas por aqui. Né? Aí você tem 14 para a Copa, 18 para a Copa, Copa América para a Copa, porque aqui... Copa América tem, ano que vem tem outra. Então é o seguinte... Não, deixa aqui durante hora que dá uma paradinha. A gente acerta na Copa A gente América. acerta lá, cara. Calçari, sincera e honestamente, me responda com toda a sua sinceridade. São Paulo, nos últimos, 10 anos, parou na semifinal do Campeonato Paulista para um rival. Tem sido assim todos os anos, há uma década. O que seria melhor para o São Paulo agora? 2 empatezinhos com o Palmeiras, sábado no Pacaembu, com o São Bento... com o São Caetano na Anacleto Campanella e sai a francesa do Campeonato Paulista. E aí tem um período um pouco maior para montar esse time completamente novo. Sei. Ou
seguir nessa agonia pra tomar uma piaba na semifinal. Bom, se você já coloca a piaba como alternativa, única alternativa... Vocês concordam comigo que qualquer coisa diferente disso vai ser uma grande surpresa? Você tá falando assim, você quer a crise agora ou mais Ou quer tarde? mais tarde? Não, é que Mas assim, quando você fala tomar uma piaba, é claro que ninguém vai escolher tomar uma piaba de um Se rival, né? aconteceu 10 vezes nos últimos 10 anos, o que te leva a crer que não vai acontecer agora? Não, mas Ainda mais nesse cenário. tudo bem. Assim, o que me leva a crer é na possibilidade é aquilo que a gente falava no começo do programa. Nós estamos falando de um mata-mata, não estamos falando nem... Se a gente vai falando de playoffs, o São Paulo vai ter que jogar 5 jogos contra o Palmeiras, ou 5 jogos contra o Corinthians, ou 5 jogos contra o Santos. Que ele parte Ia do ser ponto difícil. Que é palpável, que é. Tá bom. São Paulo e Santos. Quem que hoje tá... São Paulo e Palmeiras. Tudo bem, vão jogar, mas quem é que, na hora que tiver que decidir o Paulista, a semifinal, o Filipão vem com a tropa de choque e o que Detalhe, acontece? esses times ainda vão ter a vantagem ao que tudo indica, decidir em casa. Isso, e de ter um resultado favorável. viu, cara? Eu entendo. O São Paulo no ano passado... Mas eu vou fazer uma pergunta pro Jean. Quero que ele me responda com sinceridade, igual Igual ali. o clássico, nesse caso, mudaria a vida do São Paulo? É claro que mudaria. Aí é claro que mudaria. Muda. O clássico no O clássico no mata-mata mata-mata muda. muda tudo. Muda tudo. Isso aí sim, é outra história. Então por isso que eu acho que assim, o São Paulo tem uma oportunidade, de repente, de conseguir virar uma chave. Não é uma grande oportunidade, porque a possibilidade não é das maiores? Não é. Cara, mas é São mata-mata. Paulo no ano passado É clássico. pegou o Corinthians na acho semifinal, surreal fez pensar 1-0 no Morumbi jogando bem, pro que dava para fazer jogando bem, e levou o gol aos 45, Rodriguinho, 46. O Plihal. Cabeça. Então, De mas tudo cabeça bem. do Rodriguinho. Então, mas isso daí não é um motivo para você acreditar que o resultado poderia ter sido diferente? Como, aliás, Vou fazer, só para o fazer a resultado conta contra certa. o Corinthians, né, nessa fase de grupos... 2005 São Paulo foi campeão, 2006 ainda foi pontos corridos. A partir de 2007, que acho que começou... Para com a história, Plihal. Você está pegando... Como assim? Não, São você tem que 12 olhar... eliminações. Tá bom, são 12 eliminações. Uma hora não vai... Teve em quartas também. Mas, Teve cara, Audax nas quartas. tá o bom, time Plihal, do- mas assim, qual a chance hoje do São Paulo ser campeão brasileiro ou da Copa do Brasil? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você está falando de um mata-mata... Você pode arrumar a casa e fazer um time competitivo para a Copa do Brasil. Mas não Você vai ter garante. mais tempo Mas para. também- mas e também vai, não- e assim, Plihal, a mas- crise agora... Mas não como te é que garante. você ficou fora num grupo... Você ficou fora para Ituano e Oeste. É uma crise... não é uma crisezinha, já tá. É um pouquinho mais... Dá uma piorada. É muito mais vexame do é- que sair numa semifinal contra o Corinthians ou contra Perderam o de novo Palmeiras. pro rival? Tá bom. Ué, Mas é aí- melhor, mas é melhor cair uma fora. coisa Tá é bom. perder pro rival. Sai com 2 empatezinhos aqui. Se você- O Corinthians do Mano Menezes uma vez não ficou fora do mata-mata Mas aí paulista? você pode, mas aí fora. você pode Outro perder. Corinthians. Mas aí, Plihal, primeiro, você tem uma situação. Ninguém garante não dá para garantir que você vai ficar 20 dias treinando, formando a equipe e no primeiro jogo já vai ser um espetáculo. Porque ele vai pegar os times embalados, provavelmente os times embalados e times que estão sendo reconstruídos também. E pode acontecer, continuar a permanência. É só lembrar do histórico do Cuca que, no mínimo nos últimos anos, os primeiros 4 jogos sempre teve problemas. E esse período será sem o Cuca. Sempre teve problemas. Só o finalzinho vai ter o Cuca. Aí, por exemplo, nessa fase do Essa mata-mata... estatística aí você leva em conta. A que o São Paulo perdeu as últimas Não, 12... mas calma, deixa eu tô falando. Só o seguinte, você está com a minha sogra, hein, meu? Poxa, que é isso? Deixa eu ter... A dona Gioconda? A dona Gioconda, uma senhora. Só não levanta a mão pro céu. Então, mas aí você, por exemplo, você joga uma semifinal de um Campeonato Paulista, você mesmo acabou, tomou um gol aos 46 minutos. Isso Então- serve para você dar uma garantia. E outra, quem garante para você que você vai sair com 2 derrotas? Você pode empatar, combinação de resultados, e você sai no pênalti. Você acabou de citar É um jogo diferente. equilibrado. O jogo do São Paulo contra o Corinthians foi super equilibrado nessa fase de grupos. O Corinthians ainda abaixo do que está jogando hoje. Tudo bem, Mas, mas assim, geralmente você tem essa situação do você mais não pode fraco contar no como clássico certo muda. uma derrota do São Paulo contra Não, como certo não, mas como uma probabilidade imensa, claro, como certo, lógico que não, Gia, mas como uma probabilidade imensa, o São Paulo então eu vou te fazer- hoje contra Santos, Corinthians e Palmeiras, o São Paulo hoje contra Santos, Corinthians e Palmeiras é zebra. Tá bom, mas então eu vou te fazer uma pergunta, vou inverter a tua lógica. O que pesaria mais para o São Paulo? Pesaria mais negativamente ser eliminado pelo Palmeiras ou pelo Corinthians ou pelo Santos numa semifinal de Campeonato Paulista?
para um desses times. Claro, sem tomar uma goleada, não. Sim. Perdendo ali, perdeu, ganha um, Jogando. perde outro, empata um, perde outro. Isso pesaria mais negativamente para gerar uma crise? Ou um eventual título paulista seria uma coisa para virar totalmente um momento que o peso positivo seria muito maior? Tá difícil ganhar um mata-mata, você já quer que ganhe 2? Mas é que tudo isso que o Jean está construindo é o seguinte, o Eu torcedor vou mandar umas tenta- frases motivacionais para Para você. você, tá faltando frase faltando, tá faltando. motivacional. pra Mas você. eu entendo, Pirral. Psicólogo Vou de te São falar o Paulo tem que seguinte, pintar a Bíblia lá. ele quer encontrar um caminho consistente, construído para ganhar o título. E não assim, o mata-mata caiu do céu, saiu o gol aos 48. mas às vezes- Então, mas às vezes- seguinte, mas o São às vezes- Paulino fala assim, tá bom, mas não vai dar para passar o resto os próximos anos esperando alguma coisa assim. Qual é o caminho construído, sólido para falar assim, tem segurança para jogar bola? Segurança não tem. Segurança de título não Sim, te mas dá ninguém nenhuma. tem. Não, mas o nenhuma. São Paulo não tem um caminho, cara. Hoje não tem Sim, tem, mas a gente tá o treinador falando- tá... Mas você Eu sei, mas ser a gente eliminado na primeira fase do Paulista não é certeza Não, mas de não que estou o seu defendendo. caminho Eu vai acho que ser é uma. trilhado. Eu acho o seguinte, ou é crise vem de um jeito ou ela vem de outro. De qualquer forma, Mas eu tô tem- vendo, o campeonato, a fase de grupos, a fase de classificação do Paulista termina no meio da semana que vem, certo? É isso. Isso. Aí vão ser quantos dias para começar o brasileiro? O brasileiro começa no final de semana de 2 27 e semanas, 28. não é isso? Não mais. 3 semanas. Não, 27 e 28. não, eu De abril começa o brasileiro. Eu acho- São bom, Quase um um mês. mês. Um mês, tudo bem, você foi eliminado, é uma vergonha. Mas, pô, o São Paulo é tanta vergonha nos últimos dias que uma a mais, uma a menos não vai fazer muita diferença. A não ser que seja eliminação para um rival no mata-mata. Aí vai fazer tanta diferença? Potencializa muito mais. Ah, não. Potencializa Mas muito eu mais. acredito, São Paulo depende- não ganha clássico, Jean. Mas depende, eu acho que depende da forma. Então, ser Pirral. eliminado por um rival aí é uma paulada mais forte. Isso que eu quero dizer. Ou você ter um mês, não na calmaria, mas um mês, que vão te esquecer completamente, porque você não vai estar jogando absolutamente nada. Você não vai estar jogando Copa do Brasil. Que treinador? Hã? Que treinador? Não, mas daí, o sabe que já é- vai estar perto da chegada do Cuca. É que eu acho que por todo o Cuca vai contexto chegar que 2 você tá semanas pintando- antes do Brasileirão. Então, mas aí, sem jogo, o cara pode vir. Não, mas Talvez. por todo o contexto Ele não pode- que você tá ele não pode pintando, vir Pirral, hoje. ele Tá ser ficando eliminado vai ter no que ir pra Paulista beira do não campo. cria essa... Sem jogo, o cara pode ser. chegar antes. Eu acho que treinamento sempre é uma saída. Eu não vi- eu sei que vai E aí, doer. Zé, você marca 4 amistosos, porque você falou que o começo do Cuca é ruim, você perde os 4 amistosos. Não, Jogo mas treino, com camisa de Não, treino. eu tô me baseando no claro. histórico dele aqui, mas eu não vejo assim. Eu acho que você tem um time grande, você tem um peso, você tem uma camisa enorme, você tem jogadores que ainda estão evoluindo, por exemplo, o próprio Hernanes. Aí você pode pegar Hernanes, Luan, Antony, você pode potencializar ainda mais. É um novo ambiente, os caras são obrigados a mostrar serviço, é diferente de outras coisas, porque eles já sabem que o treinador está observando. Tem uma série de outras situações que podem motivar a equipe de São A Paulo. gente não viu esses sintomas tão fortes assim nos, Sim, nos não- 4 jogos pós-Jardim. Sim, mas... Até acho que deu uma melhorada. Mas mesmo- então- Mas não foi aquela coisa de, pô, vamos mostrar serviço pro... Mas vamos mostrar serviço. Mas só que aí você chega numa semifinal, Corinthians e São Paulo. Você não vai querer mostrar serviço? Você não vai querer entrar em campo e quebrar Até esse que tabu? nesse aspecto, o jogo Lógico que de tem. depois de amanhã pode ser um bom parâmetro. Não, Totalmente. eu acho que tem. esse vale muito para o São Entendeu? Paulo. Sim. Esse vale muito até para isso, para essa depressão, quer dizer, já pré-jogo, que acho que não pode acontecer. Isso aí não pode existir num time como o São Paulo. E acho até que pelo contexto todo que você pintou, de tanta derrota e derrota feia nos clássicos, se você for eliminado numa semifinal de Campeonato Paulista com 2 jogos iguais, como os jogos que o São Paulo fez contra o Corinthians, não vai ser uma coisa do outro mundo. Vai se tomar Vai se tomar uma pancada como tomou do como tomou do Santos. Santos. Mas Se aí tomar sim, pancada como eliminado tomou do de Santos, novo. aí sim. Sabe por quê? Porque o Paulo Cobos aí no dia seguinte vai levantar aqui no site, todas as eliminações dos últimos anos, que é o dever dele. Sim, mas Pirral, mas se você, a gente acabou de falar, se você pautar ou se basear com todo respeito ao Cobos, que eu acho que é a função dele. Não, que mas se você eu amo ficasse o Cobos de mais paixão. não, nada contra o Cobos, está fazendo o trabalho dele. Mas se eu sou dirigente, eu vou ficar me baseando na estatística que o Cobos está fazendo na ESPN. Se Desculpa, o dirigente se né? baseia em Pede pra ser- tweet de torcedor, não vai se Mas basear é por nisso?
isso que está nisso. Mas vai continuar Mas sendo é assim. por Você isso acha que ele vai está deixar de ser nisso. baseado? Não, mas é por isso que está nisso. Por que não muda? E conhecer o Mas Paulo é por Cogos, isso. ele tá com o dedo no enter. Não. Pronto, ali, ó. O Excelzinho já tá ali, ó. Eu vou falar, não estou exagerando, não é exagero nenhum mesmo. Claro, a gente viu filas muito maiores que a do São Paulo. Palmeiras 16 para 17 anos, o Corinthians 23 anos, Botafogo no Rio de Janeiro com 20. Mas olha, um período onde, em todos os campeonatos possíveis e imagináveis, um time perdeu tanto para os rivais. Mas tá. Você falou, mas você falou dos dirigentes. O adversário, os clássicos são um problema mesmo. O rival do São Paulo chega pro jogo quase certo que vai ganhar o jogo. Então, mas você não pode desistir por isso. Mas se for assim, mas então você tem que ter um momento de chacoalhão. Esse momento de chacoalhão não aconteceu. Esse momento de chacoalhão não aconteceu porque assim, você começa a identificar o que... E aí nada contra o Ricardo Rocha, era contra e tal, mas entre Ricardo Rocha e Lugano, qual causaria mais impacto, um impacto maior dentro do vestiário? Quem é o cara que chegava e ia poder cobrar de uma forma um pouco mais bruta, porque no momento do São Paulo exige um temperamento um pouco mais forte? Lugano. É porque o que aconteceu com o Lugano? Tava junto. O que aconteceu com o Lugano? O que o Raí fez com o Lugano? Tá errado. Tá errado, você não pode isolar um cara que tem uma mentalidade agora determinados... se reaproximou do futebol. Sim, para determinados momentos... Uma solicitação, inclusive, do Raí. Você tem que ter coisas... Então, o Raí assumiu que errou. Porque quando ele pede para ele voltar é porque ele assumiu que errou. Ele jamais deveria ter tirado o Lugano de dentro do vestiário. Como institucional, a gente sabe por que ele ficou institucional. E aí teria que usar a experiência dele, teria que usar o temperamento dele, teria que usar a forma dele jogar como exemplo, que é o que falta para o São Paulo em determinados momentos. Né? Teria que usar, é que não dá para tirar lá do Fortaleza, mas teria que usar o exemplo do Rogério Ceni o tempo todo em termos de cobrança, profissionalismo, entender a camisa que veste. Mas não, no São Paulo está tudo bem, está tudo certo. Você acabou de falar, se baseia no Twitter. Está errado. Se um dirigente se basear no Twitter, desculpa, vai embora. Tem que ir embora, um dirigente tem que ser profissional, o cara tem que saber exatamente, vem cá, departamento de análise, eu quero dados aqui, treinador, vem cá, é o primeiro a chegar, o último a sair, treinador, o que você está precisando? Cuca, vem cá, o que você está precisando? Assim, 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 vamos mapear, vamos fazer um negócio, vem cá, vamos atrás, vamos correr, tá entrando 8 milhões do Rodrigo Caio, né? Vai entrar agora um dinheirinho do Militão, vamos fazer uma projeção, deve vender e tal. Eu acho que o dirigente tem que ser isso, tem que se isolar desse negócio de Twitter, de rede social. O dirigente não tem que dar satisfação para rede social, o dirigente não tem que dar satisfação para Instagram, o dirigente não tem que fazer nada, o dirigente tem que ser profissional, ele tem que ver o que está faltando pro time. É isso, pronto, e acabou. E fazer as coisas, entender como é que funciona. Agora não, vou tirar o Raí, vou tirar o Lugano, porque o Lugano está falando muito e o papel dele não é esse. Então, qual era o papel? Quem é que fazia o papel do Lugano? Ninguém. Isso, foi um afastamento natural, porque quem colocou o Aguirre no São Paulo foi o Lugano e o cara saiu. Mais uma coisa é vaidade. Mais uma coisa é vaidade. Você não pode se apegar ao Lugano só porque o Lugano aproximou o Raí, aproximou o Aguirre. Porque quem pediu, quem fez alguma coisa em algum momento, teve um consenso. Sabiam que era do Lugano? Então, nós tivemos um consenso, beleza. Agora, o Aguirre saiu, desculpa, o Aguirre é uma pessoa, o Lugano é outra, a história do Lugano dentro de São Paulo é outra, a forma de pensar. Aí você tem que se aproximar de pessoas vencedoras, pessoas com mentalidades vencedoras e que nas horas mais difíceis, o cara não se esconde, o cara põe a cara para bater, o cara dá o tapa, dá tapa, vem cá, tudo bem, quer pra porrada? Vamos falar o português correto? Vamos pra porrada? Então vamos pra porrada, tamo junto com você aqui. Eu acho que é isso que está faltando para o São Paulo. Está faltando para o São Paulo entender o momento e o que precisa ser feito. Não é esperar a torcida sair lá da arquibancada e vir bater na porta do CT ou ameaçar jogador e bater. Acho que não precisa disso. Sistematicamente. Né? A cada 3 meses. Sim, mas por quê? Porque primeiro, porque deixam, que eu acho errado, o lugar de torcida organizada em termos de cobrança. Vai no estádio, você tem o jogador escuta ser vaiado, o jogador escuta ser xingado, pegar na bola, a torcida começar a vaiar. O jogador sente essa pressão. Agora, você deixa a cada 3 meses entrar, você deixa a cada 3 meses bater na porta, fazer... É errado, você abre um precedente que você vai ter que fazer isso o tempo todo. E aí o que você faz? Você tira a tua responsabilidade, você joga a responsabilidade na torcida. Quem tem que assumir a cobrança não é a torcida. Quem tem que assumir a cobrança é quem está lá dentro.
A torcida tem que torcer, a torcida tem que vibrar, a torcida tem que cobrar na arquibancada. Mas no dia a dia, o jogador não pode correr porque tem medo da torcida, de apanhar da torcida. O jogador tem que correr porque ele representa um clube grande, tem uma história sensacional e que tem uma camisa que vai projetar e que vai te dar títulos e vai entrar. E você tem que ter o profissionalismo, você ganha para aquilo, você ganha muito bem. Agora, eu não preciso ter que ficar a cada 3 meses, vamos conversar comigo aqui para me colocar um pouquinho de pressão para jogar. Não é isso. O jogador tem que ser profissional. Ou quando não ganha, não vão cobrar da diretoria, quando fica um mês atrasado, quando ficam 2 meses atrasados de salário. Se você não me pagar aqui, vai ser difícil de jogar. Não é assim que funciona? Bom, a gente tem que fazer uma parada urgente.